Então vamos começar? Vamos continuar vendo aqui sobre integrais de linha. A gente viu nas outras aulas uma integral onde você tinha um delta SI, que basicamente é o comprimento de segmentos da curva. E aí você calculava o limite e você obtinha a integral de linha. Mas se a gente pegar e substituir esse delta SI pela variação do xi ou pela variação do yi, então essas novas integrais, você vai obter novas integrais que são chamadas de integrais de linha de f ao longo da curva C com relação a x e y. Então, na outra, né, você tinha exatamente esse limite aqui, só que essa parte daqui você tinha o delta SI, que era o comprimento da curva, né? Que você tinha lá a curva, e aí você acabava quebrando a curva aqui em várias partes. E aí o delta SI era o comprimento desses pedacinhos aqui, o comprimento dessa parte da curva, o comprimento dessa parte aqui da curva, e assim por diante. Mas aí ao você substituir o delta SI por ou delta XI ou delta YI, aí você tem a integral de linha com relação a x ou y. E aí, na outra, né, você denotava aqui colocando um ds para poder indicar que era a integral de linha com relação ao comprimento da curva. E aí, nesse caso daqui, a gente vai colocar dx ou dy para poder indicar que é a integral com relação à variação do x ou do y. Oi? Você lembra da outra integral que a gente definiu na outra aula? É uma outra definição. Eu tô definindo outro tipo de integral. Mas, tipo, se eu somar as duas, vira outra? Não. Então, eu não entendi. É outra integral. Eu tô definindo uma outra integral. Mas me faz o quê? Oi? O que ela me dá exatamente? Bom, a gente vai ver algumas aplicações no futuro, mas, tipo assim, são duas coisas diferentes. Do mesmo modo que a gente pode, na matemática, a gente pode definir as coisas do jeito que a gente quiser. Tem muita coisa na matemática que se fala assim, para que serve isso? Não tem aplicação nenhuma. Tem muita coisa que é desse jeito. Inclusive, tem muita coisa que na matemática que foi definido há várias décadas ou até séculos atrás, que não tinha nenhuma aplicação e que, eventualmente, alguma coisa na tecnologia só desenvolveu por conta daquilo que foi inventado há séculos atrás, sabe? Então, normalmente a matemática é feita assim, a gente meio que define coisas e aí pode ser que futuramente a gente encontre alguma utilidade para aquilo, sabe? Alguma aplicação prática. Mas nesse caso daqui, ele de fato ele vai ter uma aplicação que a gente vai ver mais para frente. Mas normalmente, quando a gente define alguma coisa, assim, eu estou definindo um certo tipo de integral para ser esse limite aqui. Aí pronto, eu estou definindo isso aqui. Aí, bom, nesse caso em particular, a gente vai ter uma aplicação mais para frente, mas a gente não precisa sempre ter um porquê de definir uma coisa de algum jeito. Mas, então, no caso, é como se... Então, acho que eu entendi errado. Eu estava imaginando como a gente só integra numa linha, como se a nossa linha sobre a qual a gente integra só fosse uma reta. Não. Aqui a gente vai continuar tendo a variação do y, mas aqui a gente vai multiplicar somente pela variação do x. Entendi. Mas assim, a curva ela vai continuar, ela pode ter o y, ele pode ter uma variação. Por exemplo, esse pedacinho aqui, por exemplo, você vê aqui que o x ele tem, tipo assim, a curva começa aqui e vai até aqui. Então, a variação do x aqui está sendo bem pouca, mas aí aqui já a variação do y está sendo bem maior. Então, por exemplo, esse pedacinho aqui vai ter uma contribuição maior nessa integral do que nessa daqui, por exemplo. Agora, já esse pedacinho daqui, a variação do x está sendo bem maior, concorda? Do que a do y. Então, por exemplo, esse pedacinho daqui vai ter uma contribuição muito maior nessa integral do que nessa daqui.
E aí, né, quando a gente quer, como eu falei, né, isso aqui vai ser integral de linha de f ao longo de c com relação a x e y. Quando a gente quer distinguir a integral de linha, a integral de linha original, que é essa daqui, né, com o ds, aí a gente chama ela de integral de linha com relação ao comprimento de arco. Então, essa daqui é com relação a x e y, e essa de cá é com relação ao comprimento de arco. Bom, como sempre, né, a gente não vai usar esse limite para calcular o valor da integral. A gente vai utilizar algumas formulazinhas interessantes, né? A integral com relação a x pode ser calculado como sendo uma integral simples. Se você vai ter uma parametrização, né, da sua curva, né? Você vai ter um r de t, com o t variando de a até b. E aí, essa integral aqui pode ser calculando a integral de a até b, aí de f, né, sua função f de duas variáveis. Aí aqui no lugar do x você vai colocar o x de t, lembrando que o r de t é igual ao vetor x de t i mais y de t j. Ah, só uma observação, né, com relação que eu vi alguém fazendo lá na prova, que tipo assim, ou você coloca o vetor no formato xy, ou você coloca no formato xi mais yj. Tipo, nunca você vai colocar xi e xj assim, sabe? Então, ou é isso. Nunca os dois ao mesmo tempo. Mas, inclusive, alguém fez isso lá, mas eu não descontei pontos nenhum por conta disso. Mas só estou avisando vocês aqui que... porque quando você faz isso daqui, é como se você estivesse colocando um vetor aqui, ó. Quer ver, se eu fosse escrever isso aqui de forma expandida, é como se eu tivesse x0, quer dizer, aqui eu botei x, mas é y. 0y. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, né? Sendo que, na verdade, o que a gente queria era uma coisa assim. Então, é só para poder dizer, né, que você não pode misturar os dois, né? Botar os vetores aqui j e colocar essa notação de vetor aqui. Então, a gente vai, assumindo, né, que a parametrização r de t, tem as coordenadas x de t e y de t. Então, a integral de linha com relação a x vai ser a integral de a até b, f de... Aí você bota o x de t aqui e o y de t aqui no lugar do x e o y. Aí você multiplica a f pela derivada da x, multiplica por x' de t, dt. E a integral com relação a y, você consegue calcular de forma análoga. Frequentemente, as integrais de linhas com relação a x e y, elas aparecem juntas. Quando isso acontece, é costume abreviar escrevendo. Então, em vez de você escrever a integral com relação a x mais a integral com relação a y, você escreve somente um símbolo de integral sobre a curva C, e aí aqui dentro você escreve a sua função que você está integrando com relação a x, dx, mais a função que você está integrando com relação a y, dy. Então, você consegue simplificar a notação quando na sua aplicação você tem a soma das duas integrais sobre a mesma curva. O importante é que tem que estar sobre a mesma curva, para você conseguir juntar em uma integral só. Vira e volta, a gente vai precisar calcular uma integral de linha sobre uma curva que é um segmento de reta. Então, a gente precisa saber parametrizar um segmento de reta. Então, se você tem lá digamos que eu tenha
um ponto R0 e eu tenho um ponto R1. Então, digamos que você quer parametrizar o segmento de reta que une esses dois pontos. Isso aqui você consegue parametrizar exatamente assim, ó. O R de t de 1 menos t vezes o ponto R0 mais t vezes o ponto R1, com o t variando de 0 até 1. Observe que se você for calcular o R de 0, você vai obter 1 menos 0 aqui, que vai dar 1, vezes o R0, mais 0 vezes R1, que vai dar 0. Então, você vai ter somente o R0. E se você calcular o R de 1, você vai ficar com 1 menos 1 aqui, que vai dar 0, que aí vai anular esse R0 aqui, mais 1 vezes R1, então vai ficar somente o R1. Então, isso aqui seria a parametrização do segmento de reta que começa no R0 e termina no R1. Então, vamos a um exemplo. Calcule a integral ao longo da curva C de y² dx mais x dy, onde a curva C, a gente vai calcular, na verdade, duas integrais para duas curvas diferentes. Então, uma integral você vai calcular sobre a curva C1, que é o segmento de reta que une o ponto menos 5, menos 3 até o ponto 0,2. E você vai calcular a mesma integral numa outra curva, C2, que é o arco de parábola x igual a 4 menos y², do ponto menos 5, menos 3 até o ponto 0,2. Então, aqui eu tenho uma ilustração dessas duas curvas. Então, uma curva vai ser a C1, que é esse segmento de reta aqui, e outra curva, C2, vai ser esse arco de parábola. Então, vocês observam que as duas curvas iniciam no mesmo ponto e finalizam no mesmo ponto. Então, para a letra A, você consegue obter uma parametrização do segmento de reta. Então, a gente vai usar essa fórmulazinha que a gente acabou de ver aqui em cima. Você vai ter R de t igual a 1 menos t vezes o R0, que vai ser o ponto inicial do seu segmento de reta, que é esse ponto daqui. Então, você vai ter vezes menos 5, menos 3, mais t vezes o ponto final do segmento de reta, que é o ponto 0,2. Então, você tem o 0,2 aqui. Aí eu posso juntar isso aí tudo. Você vai ter menos 5, menos 5t, menos 3, na verdade mais 5t, menos 3, mais 3t, mais 0,2t, que é igual a menos 5 mais 5t, menos 3 mais 5t. Então, essa é a parametrização do nosso segmento de reta. Então, aqui nesse caso, eu tenho que o x de t é igual a menos 5 mais 5t, e o y de t é igual a menos 3 mais 5t. Para calcular essa integral de linha, com relação a x e y,
eu vou utilizar essa fórmula que a gente viu aqui em cima. Então, eu vou precisar calcular quanto é que é f aplicada no x de t e y de t, e vou ter que calcular o x' e o y' de t. Então, aqui, tanto o x' de t quanto o y' de t são iguais, que é igual a 5. E o f, composto com x de t e y de t, isso aqui vai ser igual a... Quem é o f? O f... Primeiro eu tenho aqui que eu tenho o f... Na verdade, eu tenho dois f's aqui, né? Eu tenho... Ou melhor, eu vou até chamar de p e q. Eu tenho o p de xy, que é igual a y quadrado. Então, deixa eu escrever aqui primeiro. Eu tenho p de xy, que é igual a y quadrado. E eu tenho q de xy, que é igual a x. Então, temos que calcular o p de xy. Isso aqui vai ser igual a... na verdade, o p de x de t e y de t. P de x de t, y de t, que é igual ao y quadrado. Então, o valor do y de t é isso aqui, então vai ser isso aqui ao quadrado. Então, vou ter menos 3 mais 5t ao quadrado, que é igual a 9 mais, melhor, menos 30t mais 25t quadrado. E o q de x de t e y de t é igual a x. Então, vai ser simplesmente o que está aqui no lugar do x, no x de t. Então, eu tenho menos 5 mais 5t. Então, a nossa integral, ao longo da curva C1, vai ser o p de x de t e y de t multiplicado por x' de t, que é 5. Então, você vai ter 5 vezes 9 menos 30t mais 25t quadrado, mais o y' de t, que é 5 também, multiplicado pelo q de x de t e y de t, que é menos 5 mais 5t. Tudo isso dt. E a integral, na verdade, de 0 a 1. Então, isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1. Vamos lá. Nós fizemos 5, 4. Tenho 5 vezes 4 menos 25t mais 25t quadrado. Sempre for um segmento de reta, ou segmento de integração que você quiser dar Tipo assim, essa parametrização que a gente viu aqui, o t sempre vai de 0 até 1. Você pode encontrar outras parametrizações que não sejam com o intervalo de 0 até 1, sabe? Mas se você quiser usar essa formulazinha aqui, vai ser de 0 a 1. Então, integrando isso aí, eu vou ter 5 vezes 4t menos 25t quadrado sobre 2 mais 25t ao cubo sobre 3. De 0 até 1. Então, quando o t é 0, vai zerar tudo. Então, eu só preciso me preocupar em avaliar no t igual a 1. Que aí vai dar 5 vezes 4 menos 25 sobre 2 mais 25 sobre 3.
ser igual a 5 vezes 6. 6 vezes 4 dá 24. Menos 25 vezes 3 dá 75. Mais 25 vezes 2 dá 50. Então eu vou ter menos 25 mais 24 vai dar menos 1 sobre 6. Então isso aqui vai dar menos 5 sobre 6. Então esse é o resultado da nossa integral. Isso aí foi a letra A. Você não fez a segunda parte, a segunda soma, não? O segundo termo? Oi? Ficou faltando, não? O quê? O segundo termo na integral? Tá falando isso aqui? Sim. Eu juntei aqui, eu não só. Eu botei aqui o 9 menos 5 dá 4 e menos 30 mais 5 dá 25. Já que eu estava multiplicando pelo 5 aqui fora, nos dois. Então agora vamos ver a letra B. A letra B, a curva é o arco de parábola dado por x igual a 4 menos y quadrado. Uma parametrização para essa curva aí seria o y de t igual ao próprio t. Olha só, como a minha curva está sendo representada com o x em função do y, então eu boto o y para ser o parâmetro t, e aí eu boto o x de t para ser 4 menos t quadrado, que eu boto o t aqui no lugar do y. Então x de t fica igual a como é que é? 4 menos t quadrado. Então essa é a minha curva. Agora a gente tem que saber os limites de integração, né? Os limites da curva, né? Da minha parametrização. Então, como ele fala que é desse ponto até esse ponto daqui, ó, vocês observam que o y ele vai do menos 3 até o 2. Então o t tem que ir do menos 3 até o 2. Então esse é o limite da nossa parametrização. Então, novamente, vamos ter que calcular o x' de t, que aqui vai ser igual a menos 2t, e o y' de t, que é igual a 1. Então, a nossa integral vai ficar a integral de menos 3 até 2, que é o limite de integração que eu tenho aqui, que é o limite da minha parametrização que eu tenho aqui, que vai se tornar o limite de integração. E aí eu vou ter a minha função p. Então, olha só, a gente tem o p de x de t e y de t. Aí lembre que o p, né, que é a parte que acompanha o dx aqui, é o y ao quadrado. Então eu vou ter o meu y ao quadrado, então vai ficar somente t quadrado. E o q de x de t e y de t. Lembrando que aqui o q, né, é o que acompanha o dy, que aqui tem somente x. Então isso aqui vai ser o nosso x. 4 menos t quadrado. 4 menos t quadrado. E agora, montando nossa integral, eu vou ter o x' multiplicado por isso aqui. Então eu vou ter menos 2. Ter menos 2t ao cubo. E aí o y' multiplicado pelo q, que vai ser 1 vezes isso, que dá isso aqui. Então eu vou ter mais 4 menos t quadrado dt. E aí agora é só calcular essa integral aí desse polinômio. Então vai ser integral, vai dar
menos t à quarta sobre 2, mais 4t, menos t ao cubo sobre 3, com t variando de menos 3 até 2. Então, avaliando isso aí, eu vou ter menos 2 à quarta, que vai dar menos 16, menos 16 sobre 2, que vai dar menos 8. Mais 4 vezes 2, que dá 8, então eu vou ter mais 8. Menos 2 ao cubo, que é 8, sobre 3. Então, eu vou ter menos 8 sobre 3. Beleza, agora vamos substituir pelo menos 3. Então, eu vou ter menos, vou abrir um parênteses aqui. E aí você vai ter menos 3 elevado à quarta, que vai dar 81. Então, vai ficar menos 81. 81 sobre 2. 4 vezes menos 3, que vai dar menos 12. E menos 3 ao cubo, que vai ficar menos 3 ao cubo, vai dar menos 27, com menos ali, mais 27. Então, mais 27 sobre 3, que dá 9. Então, vai ter mais 9. Então, isso aí vai cancelar esse 8 aqui. Então, você vai ter menos 8 terços, mais 81 sobre 2. E aí você teria menos 12 mais 9 vai dar menos 3. Com menos a zero de fora vai ficar mais 3. É igual a 6. Vai dar menos 16. Mais 243. 6 vezes 3 dá 18, mais 18. Então, isso aí vai dar igual a 245 sobre 6. Então, você vê que, apesar das duas curvas iniciarem e terminarem no mesmo lugar, a integral nessa curva deu completamente diferente da integral dessa curva daqui. Uma deu menos 5 sextos e a outra deu 245 sobre 6. Nessa questão que a gente acabou de fazer aqui, ó, na letra A, que é onde eu tenho C1 igual a esse segmento de reta, observe que aqui a gente calculou a integral do segmento de reta, nesse segmento de reta, que começa aqui e termina aqui. Então, o segmento ele tem uma orientação, né? Eu calculei daqui até aqui. Mas a gente também poderia calcular sobre o mesmo segmento, só que no sentido contrário. Eu poderia começar aqui e terminar aqui. E aí, essa mesma curva, né, que é o segmento de reta aqui nesse caso, que tem o mesmo desenho, só que tem um sentido oposto, a gente representa, se essa daqui a gente está chamando de C1, com o sentido oposto, nós vamos chamar de menos C1. Então, a gente vai colocar um menos no nome da curva para poder indicar que é a mesma curva, só que no sentido oposto. Oi? Colocar, assim, se eu estou chamando a curva de C1, então eu vou colocar menos C1. Então, aqui, ó, se menos C1 representa o segmento de reta que vai de 0,2 a menos 5, menos 3, né? Que é justamente eu troquei o início e o final do segmento. A gente consegue, né? Consegue calcular nessa nova curva aqui, né? Que é a mesma curva no sentido oposto. A gente vai obter uma outra parametrização. E aí, na hora de calcular a curva, você vai obter o mesmo resultado que você obteve na curva anterior, só que com o sinal trocado. Então, aqui, né, você indo nessa direção aqui da curva, você obteve menos 5,5. Aí, se você for na direção contrária, como você obteve menos 5,5, você vai obter mais 5,5. Então, o resultado da integral daria mais 5,5.
E, de forma geral, se você tem uma curva C qualquer, né, menos o C, que é a curva, denota a curva constituída pelos mesmos pontos da curva C, mas com orientação contrária. Então, a gente tem que a integral de uma função com relação a x sobre a curva menos c vai ser igual a menos a integral da curva com relação a c. E a mesma coisa vale com relação ao y. Isso aqui é semelhante quando você tem lá uma integral de uma variável que você faz, né, que é a integral de a até b de f de x dx é igual a menos a integral de b até a de f de x dx. Vocês lembram disso aqui? Se eu troco aqui o limite de integração, né, se eu inverto eles, eu mudo o sinal da integral. Vocês lembram? Então é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Se eu mudo a orientação da curva, eu mudo o sinal da integral. Mas, quando você está integrando com relação ao comprimento de arco, que foi a primeira integral de linha que a gente viu na aula passada, o valor da integral de linha não se altera ao invertermos a orientação da curva. Então, tanto faz você calcular a integral da função na curva menos c quanto c, não vai mudar o sinal, então o valor vai ser a mesma. E o motivo que isso ocorre, né, é que quando você está calculando, quando você define a integral com relação a x e y, você tem um ΔXi aqui. Então, esse ΔXi, né, ele é dado por xi menos xi menos 1. Se eu inverto a orientação, em vez de eu ter xi menos x menos 1 aqui, eu vou ter x menos 1 menos o xi. Então, por isso que acaba trocando o sinal, porque todos os ΔXis aqui nesse limite, ele vai trocar o sinal. Então, isso vai fazer com que o sinal da integral seja trocado. Mas quando você está calculando com relação ao ΔSi, esse ΔSi é o comprimento desse segmento de curva. E o comprimento ele é sempre positivo, independente se você tá indo na curva em uma direção ou em outra direção. O comprimento vai ser sempre número positivo. Por isso que ao você ao você inverter a orientação da curva, você não vai mudar o sinal quando você calcula com relação ao comprimento de arco. Então aqui eu tenho um desenho de uma curva C, né, que começa no A e termina no B. E aí a curva menos C vai ter o mesmo desenho, só que vai começar no B e vai terminar no A. Então é como se você fosse na casa de João e aí depois você voltou para sua casa. Beleza. Então até agora a gente trabalhou com integrais de linha de funções de duas variáveis. Mas tudo isso que a gente viu, a gente pode estender para 3 variáveis. E aí a gente vai ter integrais de linha no espaço. Então, a integral de linha que a gente viu até agora, né, você integra sobre uma curva plana. Agora imagina que na sala aqui que você tem um arame aqui que vai meio que passeando pela sala aqui, subindo, descendo para um lado e para o outro. Então você teria uma curva tridimensional. Ou seja, você teria uma curva no espaço. E aí você consegue calcular uma integral de linha nessa curva espacial que tem 3 coordenadas. E aí no caso dessa curva espacial, né, em vez dela ter a parametrização, na parametrização somente o x de t e o y de t, você também vai ter o z de t. E aí, novamente, né, você define a sua integral como um limite. Aí que agora você vai ter a sua função de 3 variáveis.
Então lá você integrava uma função de 2 variáveis, aqui você vai ter uma função de 3 variáveis, para poder calcular nas 3 coordenadas da sua curva. E a gente também tem uma fórmula bonitinha para poder calcular essa integral, sem precisar lidar com esse limite daqui. Então, a integral ao longo da curva C de uma função de 3 variáveis vai ser a integral de A até B da sua função aplicada na curva vezes a raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado mais dz dt ao quadrado. E aí, ó, olha só. Observe que R' de t é igual a um vetor. X' de t, Y' de t, Z' de t. Então, esse aqui é um vetor. E se você quiser calcular o comprimento de um vetor, como é que você faz? Alguém sabe? O comprimento do vetor vai ser a raiz quadrada de... E aí eu vou pegar e vou somar os quadrados das coordenadas. Então, eu vou ter x' de t ao quadrado mais o y' de t ao quadrado mais o z' de t ao quadrado. E observa que isso aqui é exatamente o que eu tenho aqui, ó. Então, ou seja, você consegue simplificar, né, a notação da integral aqui, escrevendo, né, aqui o x de t, y de t, z de t. Basicamente, isso aqui é o vetor r de t. E aqui fora você tem a norma desse vetor aqui. E aí, quando você escreve esse sinal, esse símbolo aqui de módulo, quando você faz o módulo de um vetor, esse módulo ele indica o comprimento do vetor. Então, você utiliza a mesma notação quando você bota aquela lá, tipo, módulo de menos 5 igual a 5. Então, você usa a mesma notação para calcular o comprimento de um vetor. Você bota o módulo de um vetor lá, sei lá, 2, 3. Isso aqui vai ser um número que vai indicar o comprimento desse vetor daqui, né? Que vai ser raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Mas por que o tamanho, por que o ds a gente troca o módulo de R de t dt? Não, isso aqui é como eu falei, né? Isso aqui é uma formulazinha que você consegue calcular, né? Por exemplo, a princípio, a definição dessa integral é esse limite aqui. Mas só que no cálculo você nunca vai calcular a integral usando a definição de limite mesmo. E aí tem um resultado que diz que esse limite aqui é igual a essa integral daqui, ó. Mas o ds, meio que a gente aproxima ele para essa expressão toda aí da raiz quadrada, e a raiz quadrada e dt. Se você quer saber como é que a gente prova que de fato isso aqui vai ser igual a esse limite? Eu só queria saber por que a gente pode dizer que ds é essa raiz quadrada toda dt. Não, eu não estou dizendo que ds é igual, porque, tipo assim, ó, isso aqui é uma coisa, isso aqui é outra. Ó. Isso aqui é uma notação que indica esse limite daqui. Aí eu estou dizendo que esse limite daqui, ele pode ser, ele vai ser igual, você consegue provar que esse limite aqui é igual a essa integral com relação a t. Tipo assim, eu não tô substituindo ds por isso aqui, não. Até porque isso aqui são integrais diferentes. Tipo, a definição dessa integral é diferente da definição dessa integral daqui.
E no caso especial, onde a sua função ela é a função constante igual a 1, a sua integral sobre uma curva C, ele se resume a isso aqui, ó. Que aqui você vai ter essa parte daqui vai ser constante igual a 1, você vai ter somente isso aqui dentro da integral. Isso aqui é exatamente o comprimento da curva. Então, quando você quer calcular o comprimento de uma curva R de t, você calcula a integral do módulo da derivada da curva, ou melhor, da norma da derivada da curva, e isso vai te dar exatamente o comprimento da curva. Então, a integral de linha sobre a curva C da função constante igual a 1, o resultado vai ser exatamente o comprimento da curva C. E da mesma forma que a gente definiu a integral de linha com relação a x e y, para funções de 3 variáveis, eu também posso definir as integrais de linhas com relação a x, y e agora também o z. Então aqui eu tenho também a integral de linha com relação ao z. E assim como as integrais de linha no plano, também consigo juntar as três integrais, né, com relação a x, y e z, dentro de uma única integral aqui. Vamos ver um exemplo aqui. Calcule a integral ao longo da curva C de y seno de z ds, onde C é a hélice circular dada pelas equações x igual a cosseno de t, y igual a seno t e z igual a t, com t variando de 0 até 2π. Então aqui eu tenho o desenho dessa curva, né? Ela começa aqui embaixo, vai subindo e girando até chegar aqui assim. Então ela faz um desenho de uma hélice. Então, como é que a gente calcula essa integral? Bom, a gente vai precisar da nossa parametrização, que a gente já tem, né? Então você tem que o x de t é igual a cosseno de t, o y de t é igual a seno de t, e o z de t é igual a t. Então você vai precisar calcular a derivada. Então você vai ter o x' de t, que vai ser menos seno de t, o y' de t, que vai ser igual a cosseno de t, e você vai ter o z' de t, que vai ser igual a 1. E vamos precisar calcular o módulo, ou a norma, de r' de t. Então isso aqui vai ser igual a raiz de o x' de t ao quadrado. Então você vai ter menos seno de t ao quadrado, que vai dar mais seno ao quadrado de t. Mais o y' de t ao quadrado, que vai ficar cosseno de t quadrado. Mais, e aí você tem o z' ao quadrado, que vai ficar 1 ao quadrado. Observe que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então isso aí vai resultar em raiz de 2. Beleza? Agora, a nossa integral, ela pode ser calculada. Eu vou precisar calcular. Então, assim, eu tenho que o f de x, y, z
é igual a y seno de z. Então, vou ter que calcular o f de x de t, y de t, z de t. Então, isso aqui vai ser, no lugar do y, ali eu vou colocar o y de t, que é seno de t. Então, vou ter seno de t vezes o seno. Então, agora eu tenho o z aqui e o z vale t. Então, eu tenho o z de seno de t também. Ou seja, seno ao quadrado de t. Então, a minha integral vai ser... Então, eu vou ter a integral. E aí, o parâmetro t ele vai de 0 até 2π. Então, eu vou ter a integral de 0 até 2π. Da minha f composta com a curva, que vai dar seno ao quadrado de t. Vezes a norma do r' de t, que vai dar, que é a raiz de 2, dt. Então, aqui eu vou precisar da formulazinha. Alguém lembra qual é a fórmula? Vou substituir esse seno ao quadrado aí. Seno ao quadrado de t é igual a quanto? 1 menos cosseno de 2t. Tudo isso sobre 2. Então, isso aqui vai ser igual a... Colocar esse raiz de 2 sobre 2 aqui fora. Integral de 0 a 2π de 1 menos cosseno de 2t dt. Então, agora eu fui calcular a integral. Isso aqui vai dar raiz de 2 sobre 2. Integrando isso aí, né? Eu vou ter t menos seno de 2t sobre 2. Com t variando de 0 até 2π. Aí observe que aqui, né, eu tenho seno, eu vou ficar com seno de 4π quando eu substituir por isso aqui, e vou ficar com seno de 0 quando eu substituir por isso aqui. E ambos é igual a 0. Então eu posso desconsiderar, então eu vou precisar avaliar somente o t aqui, que vai ficar 2π. Então isso aqui é igual a raiz de 2 sobre 2 vezes 2π, que é igual a π raiz de 2. Então, esse é o valor da nossa integral que pedi aqui. Vamos calcular outra integral. Agora vai ser a integral com relação a x, y e z. Integral de linha também. Onde C consiste no segmento de reta C1, que une o ponto 2, 0, 0 até o ponto 3, 4, 5, seguido pelo segmento de reta vertical C2, que vai do ponto 3, 4, 5 até o ponto 3, 4, 0. Então, como a gente tem que a curva C ela é a composição de duas curvas, então eu vou precisar calcular a integral sobre uma curva e depois sobre outra curva e somar o resultado. Então, primeiro passo é encontrar as parametrizações das curvas. Então, eu vou primeiro encontrar a parametrização aqui da curva C1. Então, eu vou chamar aqui de R1 de t. Vai ser igual a... Então, o ponto inicial, que é... Então, eu vou ter 1 menos t
vezes o ponto inicial, que é 2, 0, 0, mais t vezes o ponto final, que é 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ficar igual a 2 menos 2t, 0, 0, mais 3t, 4t, 5t, que vai ser igual a 2 mais t, 4t, 5t. Então, essa é a nossa parametrização. Então, eu vou ter que calcular agora as derivadas, né? Então, eu vou ter o x' de t vai ser igual a 1, o y' de t vai ser igual a 4 e o z' de t vai ser igual a 5. Beleza. Então, agora eu vou calcular a minha integral. Então, eu vou ter a integral de 0 até 1, porque essa parametrização aqui que eu obtive é com t variando de 0 até 1. E aí eu vou ter, no lugar do y aqui, eu vou botar o y de t, que é 4t, vezes o dx, que é x' de t, que é 1. Então, eu vou ficar somente com 4t, mais, agora eu vou ter aqui o z, vezes a derivada com relação a y. Então, o z é 5t, mais 5t, vezes a derivada com relação a y, que é 4. Mais, aqui eu tenho o x, que no nosso caso é 2 mais t, vezes o dz, que é o 5. Então, eu vou ficar com 5 vezes o x, que é 2 mais t, dt. Então, isso aí é igual a integral de 0 até 1. Então, eu vou ter 4t mais 20t, que vai dar 24t. 24t mais 5t, que vai dar 29t. Então, eu vou ter 29t mais 10 dt, que é igual a 29p² sobre 2, mais 10t, com t variando de 0 até 1, que vai ser igual a 29 sobre 2, mais 20 sobre 2, que é igual a 49 sobre 2. Então, isso aí foi o resultado da integral ao longo da curva C1. Agora, eu tenho que repetir o procedimento para calcular a integral sobre a curva C2. Então, o primeiro passo é encontrar a parametrização da curva C2. Então, eu vou chamar de R2 de t. Aí, ó, olha só. Esse daqui, deixa eu pensar aqui. Eu vou usar a formulazinha de novo. Então, eu vou ter 1 menos t multiplicado pelo ponto inicial, que é 3, 4, 5. 3, 4, 5. Mais o t multiplicado pelo ponto final, que é 3, 4, 0. Então, isso aqui vai dar 3 menos 3t, 4 menos 4t, 5 menos 5t, mais 3t, 4t e 0. E aí, juntando tudo, eu vou ter 3, 4 e 5 menos 5t. E o t variando de 0 a 1.
Beleza. Agora, preciso calcular as derivadas, né, das coordenadas da curva. Então, eu vou calcular o x' de t, que é igual a zero, o y' de t, que também é igual a zero, e o z' de t, que é igual a menos 5. Então, como eu obtive x' igual a zero e y' igual a zero, então isso vai anular essas duas partes daqui, ó, e vai sobrar somente essa parte daqui, que é o x dz. Então, eu vou ter a minha integral, vai ser integral de 0 até 1. E aí eu vou ter x dz, então o meu x é 3 menos 3t, e o dz vai ser menos 5, então multiplicado por menos 5 dt. Então isso aqui vai ser igual a integral de 0 a 1 de menos 15. Cristiano, acho que eu falei errado, x. Você olhou antes de terminar a parametrização. Oi? O x não seria só o 3, não? Não. É verdade, é que eu botei só isso, botei isso aqui, não foi? Você tem razão. Muito obrigado pela observação. Então, na minha curva, o x é constante igual a 3. Então, aqui eu tenho x de t, y de t e z de t. Eu peguei isso aqui de cima, né? Então, o x é só igual a 3. Então, eu vou ter 3 vezes o z' de t, que é menos 5 dt, que vai dar menos 15 dt. Obrigado. Então, integrando isso aí, eu vou ter menos 15 t, com t variando de 0 até 1, que vai dar menos 15. E aí agora, para poder calcular a nossa integral que a gente quer, sobre a curva C, eu vou somar o resultado que eu obtive aqui com o resultado que eu obtive aqui. Eu vou ter 49 sobre 2. Menos 30 sobre 2. Que vai ser igual a 19 sobre 2.